aqui é a Sandra do canal Histórias para Dormir. Que bom que você está aqui. Coloque seus fones de ouvido, porque as histórias são sussurradas. Eu tenho aqui histórias as mais diversas para te contar. Espero e desejo de toda a minha alma te ajudar a relaxar, a acalmar a ansiedade, a insônia, para você dormir o sono mais profundo e reparador possível. Mas antes, curta, compartilhe e se inscreva para ajudar o canal a crescer e fazer com que milhões de pessoas durmam um sono maravilhoso todas as noites. Vou te preparar para mergulhar comigo nesta leitura. Deite-se ou sente-se confortavelmente. Feche seus olhos. Respire lentamente e profundamente. Deixe seus músculos relaxarem. A cada respiração em que você enche seus pulmões, você vai aprofundando cada vez mais. Encha de ar o seu abdômen, como se sua barriga fosse um balão. Puxe o ar, fazendo com que preencha todo o abdômen. E em seguida o pulmão. Essa respiração pelo abdômen é chamada de respiração diafragmática. Quanto mais você respira de forma lenta e profunda, mais você relaxa. Sinta os seus pés relaxando, as suas pernas, os seus braços, as suas costas, o seu peito, os seus ombros, pescoço, rosto. Relaxe também a sua mente. E agora, uma última tomada de respiração profunda. Inspire e segure por alguns segundos o ar. Solte todo o ar lentamente pela boca. Prenda por alguns segundos. Inspire novamente, preenchendo o abdômen e o peito. Prenda por alguns segundos. Solte todo o ar pela boca. Isso, muito bem. Agora você pode respirar normalmente, no seu ritmo, do seu jeito. E agora eu te convido a adentrar comigo pelo mundo das lendárias Amazonas, destas mulheres incríveis, as guerreiras amazonas, como já sabemos por diversos meios. Foi uma sociedade composta por mulheres guerreiras e caçadoras que se equiparavam aos homens em agilidade e força física, arco e flecha, habilidades de equitação e artes de combate. Mas será que realmente elas existiram ou são fictícias, assim como os outros personagens da mitologia grega? Podemos encontrar essas grandes guerreiras amazonas retratadas em vários poemas épicos e lendas antigas, como os dos trabalhos de Hércules, a Argonáutica e a Ilíada. Segundo os registros históricos, a sociedade das guerreiras amazonas era quase totalmente fechada para os homens, com exceção de encontros para fins reprodutivos. Uma vez por ano,
As amazonas arrumavam parceiros para procriarem. Se nascesse menino, elas entregavam para que o pai criasse, ficando somente com as meninas que nasciam, as quais eram treinadas para se tornarem guerreiras. Segundo a lenda, as amazonas eram filhas de Ares, o deus da guerra. Dessa forma, herdaram sua audácia e coragem. Dotadas de grandes habilidades no combate, chegavam ao extremo de mutilar o seio direito para poderem manejar melhor o arco e outras armas. Hipócrates, o grego considerado o pai da medicina, descreveu as amazonas como as mulheres que não tinham o seio direito, justamente por esse motivo. A partir desse detalhe se deu origem ao nome Amazona, uma vez que esse é derivado de Amazus, que significa sem seios. Entretanto, apesar de parecer uma explicação convincente, não se encontra nenhuma representação das guerreiras desta forma. Assim, não há um consenso quanto à origem do nome. Curiosamente, as amazonas não são retratadas na arte da antiga Grécia com um peito em falta. Eram mais frequentemente retratadas com armadura de hoplita e a montar um cavalo. As armas mais comuns são o arco e a lança, mas há também exemplos onde as amazonas transportam machados. Não só eram consideradas guerreiras habilidosas, mas também peritas em ataques de emboscada e de cavalaria. Heródoto, um grande historiador do século V antes da era cristã, pai da história, como é conhecido, afirma em seus escritos ter localizado a capital amazônica como Temícera, uma cidade fortificada às margens do rio Térmodon, perto da costa do Mar Negro, onde hoje é o norte da Turquia. As mulheres dividiam seu tempo entre expedições de pilhagem até lugares distantes como a Pérsia e mais perto de casa, fundando cidades famosas como Esmirna, Éfeso, Sinope e Pafos. Para alguns historiadores, elas teriam fundado a cidade de Metilene, localizada na ilha de Lesbos, terra do poeta Safo. Outros acreditam que viviam em Éfeso, onde construíram um templo dedicado à deusa Ártemis, divindade virgem que percorria campos e florestas, considerada como a protetora das Amazonas. Eram governadas pela rainha Hipólita, filha de Ares e Otrera, e irmã de Antíope, Pentesilea e Melanippe. Seu nome se traduz como solto e cavalo, palavras que têm conotações amplamente positivas, já que os gregos antigos reverenciavam os cavalos como animais fortes, preciosos e quase sagrados. Hipólita é indiscutivelmente a segunda rainha mais famosa das Amazonas, perdendo apenas para Pentesilea, que liderou as Amazonas na Guerra de Troia. Hipólita foi presenteada por Ares com um cinturão mágico, que representava força, poder e proteção para o seu povo. No entanto, ele foi roubado pelo herói Hércules, provocando a guerra das Amazonas contra Atenas. Fazendo uma síntese sobre Hércules, ele foi um semideus greco-romano chamado a servir a humanidade, fazendo trabalhos considerados impossíveis e necessários para que dessa forma pudesse se redimir dos erros. Ao retirar da rainha amazona o cinturão, Hércules tomava para si
a invencibilidade e a proteção que tornava as Amazonas imbatíveis. Conforme a mitologia, esse foi o primeiro encontro entre gregos e amazonas. Em algumas versões desta história, Heracles ou Hércules foi sozinho, mas noutros relatos, o herói reúne primeiro um exército, liderado pelos melhores guerreiros gregos, incluindo o herói Teseu. Em algumas versões, a tomada do cinto revelou-se bastante fácil, mais do que o esperado, visto que Hipólita o entregou voluntariamente. Em outras versões, Hera, que sempre odiou Hércules devido a este ser fruto de uma traição do seu marido Zeus com Alcmena, instigou as Amazonas a dar ao herói grego e ao seu exército uma recepção calorosa. Embora as Amazonas fossem boas guerreiras, não se demonstraram à altura do invencível Hércules, que levou o cinto de volta ao rei Euristeu. Curiosamente, as primeiras representações em cerâmica deste mito foram feitas 2 séculos antes das fontes literárias surgirem e, por vezes, mostram Hércules a lutar contra uma amazona chamada Andrômaca ou Andrômeda. Nenhuma destas representações contém um cinto, e isto mais uma vez prova que os mitos orais eram bem mais complicados e variados do que as versões literárias que sobreviveram ao tempo. Contudo, a paixão que Teseu expressa por Antíope, uma das guerreiras, e o seu consequente rapto ou fuga conjunta aparenta ser um elemento fixo no mito. Assim, a lenda das Amazonas surge na época de Homero, cerca de 8 séculos antes da era cristã. Homero teria sido um poeta grego a quem é atribuída a autoria de 2 grandes obras clássicas da antiguidade: os poemas épicos, a Ilíada e a Odisseia. O problema é que até hoje ainda não foi encontrada nenhuma prova concreta de que ele realmente teria existido. Apesar de Homero afirmar que elas eram iguais aos homens, as Amazonas lutaram e perderam diversas batalhas contra 3 heróis gregos: Hércules, conforme já narramos antes, Teseu e Belerofonte. Cenas dessas batalhas eram comumente representadas na arte grega, especialmente em cerâmica e na escultura monumental, que ornamentava alguns dos edifícios mais importantes do mundo grego, incluindo o Párthenon de Atenas. Uma das Amazonas mais famosas da antiguidade, segundo Homero, foi Antíope, que se tornou concubina do herói Teseu. Também são mais conhecidas Pentesileia, que encontrou Aquiles durante a Guerra de Troia, e Mirina, rainha das guerreiras africanas. Conforme já narrei há pouco, Antíope e Teseu fogem, o que acaba por levar os gregos e as Amazonas a terem um segundo encontro. Teseu tornou-se o governante de Atenas, mas as Amazonas não haviam esquecido da perda de um de seus membros e por isso organizaram uma expedição com o intuito de salvar Antíope. O terceiro encontro entre gregos e Amazonas se deu através de Belerofonte. Ele foi outro herói que desempenhou missões impossíveis a serviço de um rei. Desta vez, Preto, rei de Argos, indignado pelas acusações da sua esposa, sem saber que eram falsas, de que Belerofonte a atacou, enviou o herói para servir Ióbates, rei de Lícia. Foi ele que propôs matar a Quimera, uma criatura mítica
que era uma mistura de leão, cobra e cabra que respirava fogo. E quando Belerofonte conseguiu completar a proeza, foi-lhe dito para partir e lutar contra as Amazonas. Naturalmente, o herói grego ganhou, sendo então nomeado herdeiro do reino de Ióbates durante o seu regresso vitorioso. O quarto e último encontro de gregos e amazonas acontece durante o final da Guerra de Troia. No ciclo épico, é-nos dito que Pentesileia, filha de Ares e da Amazona Otrera, ajudou os troianos, mas acabou por ser morta por Aquiles em batalha. Em alguns relatos, Aquiles apaixonou-se pela sua vítima quando este lhe tirou o capacete, exatamente quando ela libertou o seu último suspiro. Como vimos, ao longo da história surgiram inúmeros relatos míticos, lendários e até históricos sobre a existência das mulheres guerreiras. Inclusive, nos dias de hoje, podemos ver um pouco da história das Amazonas nas HQs e filmes da super-heroína Mulher Maravilha. Mas para os gregos antigos não havia dúvidas. As guerreiras amazonas existiam ou existiram em alguma época. Entretanto, para os historiadores, as Amazonas eram pura fantasia. Até que em 1990, durante explorações na região da Rússia, que cerca o Mar Negro, os arqueólogos começaram a identificar esqueletos femininos antigos enterrados em túmulos de guerreiros. Muitos dos restos mortais femininos encontrados tinham ferimentos de combate, como pontas de flechas embutidas nos ossos. Muitos dos esqueletos eram enterrados com armas que combinavam com as utilizadas pelas Amazonas em obras de arte gregas antigas. Uma sepultura datada do século IV antes da era cristã continha um esqueleto feminino com uma ferida no crânio, provavelmente causada por um machado de guerra e uma ponta de flecha de bronze firmemente presa num joelho. O defunto tinha sido rodeado por 2 lanças de ferro, 20 setas com pontas de flecha de bronze e uma faca de bronze, bem como também pedaços de armadura corporal. Em outra cova, encontraram os restos de uma mulher segurando um bebê no peito. Apresentava danos nos ossos das mãos, causadas pelo desgaste por puxar cordas de arcos repetidamente. Já em outros cadáveres, as mulheres apresentavam pernas bem arqueadas de tanto cavalgar, além de uma altura média de 1,68 m, considerado como altas para a época. Longe de serem os únicos achados, a análise esquelética e o estudo dos objetos que os acompanhavam revelam que mais de 1.000 sepulturas nômades deste tipo, espalhadas por territórios desde a Turquia até a Grécia, 37% eram mulheres guerreiras impressionantes, muitas das quais tinham sobrevivido ou sucumbido a ferimentos típicos de combate individual violento. A maioria das sepulturas datam do século IV antes da era cristã, e as mulheres eram como as Amazonas da mitologia grega, sempre jovens, entre os 20 e 30 anos de idade. Parece então certamente que mais uma vez os autores de mitos gregos, historiadores e artistas foram inspirados
não só pela sua imaginação quando criaram e retrataram as lendas amazonas, como também pela realidade histórica das mulheres combatentes euroasiáticas. Por fim, os estudiosos concluíram que se tratava do povo citas, um antigo povo nômade, mestre da equitação, do arco e flecha, descendentes das guerreiras amazonas. Eles viveram no que hoje é o sul da Sibéria. Os povos citas eram muito conhecidos como guerreiros vorazes, com grande apreço por tatuagens e vinho. Segundo o Museu Britânico, os citas não eram exclusivamente mulheres, como no mito grego das guerreiras amazonas. Eles simplesmente incluíam mulheres que viviam como os homens. Era natural que algumas mulheres citas, não todas, se juntassem aos homens na caça e na batalha. Mulheres guerreiras ativas de 10 a 45 anos foram encontradas em muitos cemitérios citas. Mas os citas não eram o único povo a ter mulheres participando da guerra e da caça, bem como os gregos não eram os únicos a contar histórias sobre mulheres guerreiras. Haviam muitas histórias emocionantes, algumas reais, outras fictícias, sobre mulheres parecidas com as amazonas na Roma Antiga, no Egito, no norte da África, na Arábia, Mesopotâmia, Pérsia, Ásia Central, Índia, China. Em muitas culturas era normal que mulheres fossem à guerra. Essas culturas vão desde o Vietnã às terras vikings, na África e nas Américas. Um grande exemplo está no rio Amazonas, que percorre 3.165 quilômetros do território brasileiro. Segundo a Enciclopédia Britânica, no ano de 1540, o escrivão da Armada Espanhola, Francisco Orellana, participava de uma jornada exploratória na América do Sul. Então, atravessando o misterioso rio que cruzava uma das mais temidas florestas, ele teria visto mulheres semelhantes à da mitologia grega, conhecidas pelos indígenas como Icamiabas, mulheres sem marido. Elas eram mulheres altas, musculosas, de pele clara, cabelos compridos e negros, como descreveu o frei espanhol Gaspar de Carvajal, que fazia parte da expedição de Orellana. Houve um grande confronto entre as Amazonas e os espanhóis no rio Yanundá, localizado na fronteira entre o Pará e o Amazonas. Os espanhóis foram surpreendidos com as guerreiras desnudas, com arco e flecha nas mãos. Sendo derrotados, trataram logo de fugir. Então, no caminho de volta, os indígenas contaram a história das Icamiabas, que só naquele território havia 70 tribos delas, onde viviam somente mulheres. Assim como as Amazonas da mitologia grega, as Icamiabas só tinham contato com homens na época de reprodução, capturando índios de tribos vizinhas subjugados por elas. Segundo a lenda, uma vez ao ano, em noites de lua cheia, elas realizavam uma cerimônia sagrada para a deusa Iaci, a mãe lua, no lago Iaci-Uaruá, que significava espelho da lua. Convidavam os índios guacaris que habitavam os arredores
e nesse dia tinham relações sexuais com eles sob a bênção da Mãe Lua. Após o ritual amoroso, mergulhavam no lago e buscavam no fundo um barro com o qual moldavam um amuleto chamado Muiraquitã. Há várias versões sobre como era feito esse amuleto. Todas, porém, envolvem as Icamiabas e o lago espelho da lua. Uma das lendas diz que eles eram feitos a partir de uma substância verde pastosa que deveria ser modelada dentro da água do lago. Ao serem colocados em contato com o ar, tornavam-se mais duros que um diamante. Tal barro verde era encontrado também no rio Tapajós, com o qual os índios faziam, debaixo d'água, pássaros, rãs e outras figuras. Já os índios Uaboi contam que os amuletos eram animais vivos e para apanhá-los as índias feriam-se. Ao deixar cair uma gota de sangue sobre o bicho desejado, ele morria e era petrificado. O talismã era oferecido pelas Amazonas aos homens com as quais haviam mantido relações sexuais. Ou, segundo outras versões, somente aqueles com quem elas tivessem gerado filhas. Dizem que o amuleto trazia sorte e protegia de doenças. O Muiraquitã, mais comum, tem o formato de sapo e é esverdeado. Mas esses amuletos também eram talhados nas formas de peixes, tartarugas e felinos. O talismã produzido pelas guerreiras amazonas é citado em Macunaíma, um clássico modernista de Mário de Andrade, publicado em 1928. O herói sem caráter passa quase toda a história percorrendo o Brasil à procura de um Muiraquitã que perdeu depois de ganhá-lo de sua eterna paixão, uma índia Icamiaba. Segundo contam os índios, em sua tradição oral, as filhas das Icamiabas, nascidas do encontro anual com os homens de outras tribos, escolhidos dentre os mais vigorosos e belos, eram criadas pelas mães e instruídas no manejo das armas. Quanto aos filhos, eram dados no ano seguinte, para que seus pais os criassem. Mas aqui entramos novamente num labirinto de miscelâneas entre as Amazonas pertencentes às velhas tradições helênicas e as Amazonas americanas, pois eram as primeiras que sacrificavam seus filhos homens, segundo alguns historiadores. Por fim, os espanhóis batizaram as Icamiabas como Amazonas, assim como as lendas gregas, pois acreditavam terem encontrado as tão famosas Amazonas. Por isso, eles batizaram o rio, a floresta e o maior estado brasileiro em sua homenagem. No entanto, apesar de ser uma história que envolve terras brasileiras, a lenda das mulheres guerreiras é mais conhecida e disseminada em outros países. Espero que você já tenha dormido profundamente. Se não, ao menos que tenha gostado de viajar por toda essa história que percorre o mundo das guerreiras amazonas. Se você ainda estiver acordado, respire profundamente e relaxe o seu corpo e se imagine dormindo e acordando todas as manhãs, feliz, bem disposto, com energia, por ter dormido tão bem durante toda a noite. Vá se entregando ao sono, deixando ele tomar conta de você mais e mais. Bons sonhos e até o próximo vídeo com a continuação
continuação de belíssimas histórias.